Bom, boa noite a todos. Eu sou o Victor Soares, o guardião do Templo dos Saberes, o sacerdote de Umbanda, e estou aqui para começar a nossa aula de apometria. Então, essa vai ser a primeira aula de apometria. A gente vai estudar um pouco sobre onde começa, fundadores originais, como que ela surgiu e os seus desdobramentos dentro das linhas de diversos trabalhos. Nosso foco principal aqui é a espiritualidade universalista, assim como os trabalhos ou os arquétipos dentro da linha de Umbanda. Então, sejam bem-vindos ao Templo dos Saberes. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Victor Soares, o guardião do Templo dos Saberes, o sacerdote de Umbanda, e estou aqui para começar a nossa aula de apometria. Antes de mais nada, a gente sempre vai estar fazendo o ancoramento. O que é o ancoramento? O ancoramento é a invocação da proteção do nosso lar, dos nossos corpos. Sempre que a gente for fazer um trabalho mediúnico, sempre que a gente for fazer um estudo, é sempre importante, né? Pedir a proteção, pedir o amparamento, pedir que os guias e mentores se façam presentes, para que a gente nunca seja atacado, induzido. Assim a gente tem o melhor aproveitamento de todos os processos. Então aqui a gente vai fazer o nosso ancoramento. Eu, diga o seu nome, eu, Victor de Oliveira Soares, invoco todos os amados orixás, todo o comando estelar, o grupo ascensional, chamo pelos comandantes, tronados das 8 irradiações divinas, à esquerda e à direita da criação, os mestres ascensionados da grande fraternidade branca e a todos os meus guias e guardiões pessoais. Crio agora os Merkabahs de luz para minha proteção, reconexão e despertar da minha alma, quebrando todos os pactos, votos e acordos do meu passado. Peço também que sejam limpos todos os ambientes e que sejam transmutados todas as energias, seres negativos e negativados, para que sejam todos elucidados e resgatados pelo ancoramento. Que assim seja, que assim se cumpra, assim seja. O que é o ancoramento? O ancoramento, ele é uma proteção. É uma forma que a gente utiliza de algumas das leis da apometria para estar criando esses campos mentais que a gente vai estar estudando mais para frente. Qual a função primária dele? Primeiro, abrir uma conexão com os seres, com as consciências que fazem parte do nosso trabalho, e dar condição para que a gente possa atuar no campo espiritual. Dar condição para que a gente seja amparado, tenha uma intuição mais aflorada, assim como os guias e guardiões se façam mais presentes. Toda vez que a gente faz esse ancoramento, quando acorda ou quando vai dormir, de preferência nos 2 horários, a gente pede pela proteção do nosso dia, pela proteção do nosso sono, pela nossa noite, para que a gente tenha todo o amparo espiritual, para que não tenha nenhum acidente, nenhum desentendimento. Então, o que a gente recomenda a todos que estão buscando, que atuam com a espiritualidade, é façam o seu ancoramento da forma como sentir ou utilizem o nosso, mas façam todas as noites antes de dormirem, tirem ali seus 10, 20 minutos para uma meditação, para fazer essa proteção, para se conectar, que a noite de vocês vai ser mais tranquila e o seu sono vai ser muito melhor. Na parte da manhã, ele também é importante porque ele vai te dar a condição de estar mais próximo, de perceber ou de ser menos influenciado. Façam por pelo menos 7 dias, percebam a diferença e aí depois comentem nos vídeos se vale ou não vale a pena ter esse momento de conexão, pelo menos 2 vezes ao dia. Então, a gente sempre diz para fazer à noite ou pela manhã, pedindo a proteção, dando um direcionamento, por exemplo, hoje eu vou ter uma entrevista, hoje eu vou ter algum processo marcante ou algo importante, pede para o seu guia, pede para o seu guardião, seja ele quem você tiver mais afinidade, para se aproximar, para te dar intuição, para te mostrar, porque às vezes ele vai te dar uma percepção que você não teria sozinho. E muitas vezes eles estão do nosso lado, mas eu preciso dar essa abertura. Então, quando eu faço o ancoramento, quando eu invoco, eu estou pedindo por essa abertura. Eu estou pedindo para que ele se manifeste ao decorrer do meu dia. Me dê a intuição, que a gente fala muito, dê a sabedoria, às vezes, de escolher a palavra, perceber, às vezes, os momentos das coisas. E isso ajuda muito. Dúvidas e curiosidades? Eu dei um print na tela agora, né? Na hora que apareceu a. Né, porque para começar a falar, vamos falar, tá, toda noite antes de dormir eu vou fazer, né? Eu vou fazer um ancoramento. Né? Então, inicialmente, vai até ficar na mente, né? Vai lendo.
algum problema em relação a isso? Não tem nenhum problema, você pode ler, é super comum, você vai ver quando ele está introjetado, é que você vai se ver sonhando fazendo o ancoramento. E o que é Ah, isso? isso é. Quando você introjeta um processo, que a gente vai falar de processo magístico, ou um gatilho dentro do seu mental, e você cria uma relação mais íntima com ele, você vai ver que ele se manifesta dentro do seu próprio inconsciente. Então, esse processo acaba sendo mais natural. Então, quando você, por uma projeção, um sonho lúcido, um desdobramento durante a noite, durante o sonho, se vê numa situação de perigo ou numa situação que te traga algum desconforto, e mesmo você não estando consciente, você entende que aquilo não é bom, você vai estar fazendo o ancoramento e chamando pelas entidades para elas te tirarem daquilo. E é super engraçado porque todo mundo se pega fazendo isso no sonho. Passado algum tempo, você sonha, você fala, nossa, mas eu sonhei que eu estava lá e tinha um obsessor assim, assim, assado, que estava querendo me enganar. E aí eu comecei a chamar o ancoramento. E você acorda quando você fala, o que que houve? Sonhei que eu estava falando o ancoramento. Sim, eu imagino, tenho certeza que isso acontece. E vale a pena, porque é um jeito de você criar uma condição de interagir, mesmo quando você não está consciente. Então, essa consciência que manifesta hoje no físico, que a gente pode falar que é o seu eu, quando você está projetado, ela é ampliada. Então, essa percepção do seu eu como indivíduo, muitas vezes você não tem quando você está dormindo. Por isso que os sonhos não são lúcidos. Quando você está nesse processo de semi-lucidez, ou você tem esses gatilhos muito introjetados, você vai ver que eles acontecem como se fosse um reflexo, com uma ideia de uma memória muscular, só que num processo mental. Para curiosidade, depois eu vou deixar disponível para todo mundo para facilitar para vocês acessarem, pegarem a versão dele em PDF. Bom, aqui eu vou falar como é a apresentação do curso. Eu vou ter uma parte falando um pouquinho de como que vai ser o nosso curso, né? Que a gente vai ter uma turma agora no fim do mês, estão todos convidados. E depois a gente entra na aula. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre principalmente da onde a apometria vem, como ela surgiu, quem foram as personalidades principais que deram a origem à apometria, como que ela começou a ser formada, e depois a gente vai entrar na função prática dela. O que difere a apometria de um trabalho de doutrinação, por exemplo, kardecista? O que difere a apometria dentro do trabalho de Umbanda, ou de qualquer outro trabalho espiritual, e a razão do porquê a apometria faz tanta diferença. É comum para as pessoas que buscam a espiritualidade, depois de algum tempo, começarem a se afastar das pessoas ou se afastar do que seria o comum. Então, quando você começa a ter um desenvolvimento espiritual, uma percepção sensorial mais apurada, muitas vezes você não vai querer mais fazer parte do pessoalzinho que só sai para beber, do pessoalzinho que fala mal da vida dos outros, porque você vai ver que aquilo já não faz sentido para você. E aí esse caminho, essa percepção, esse desenvolvimento que você busca, ele restringe em diversos sentidos as suas companhias. Então vocês vão ver que às vezes vocês vão num local e aquela energia, aquela sensação não vai ser gostosa. Que antes você podia adorar o bar, a música, a bagunça. E conforme isso vai mudando, conforme a sua percepção vai mudando, conforme o seu processo fica mais claro, mais limpo, muitas vezes isso se torna um incômodo. Existem formas de você atenuar isso, para que você não precise restringir, mas vocês vão ver que no próprio dia a dia você acaba se afastando de algumas pessoas, de alguns familiares, e deixa de fazer algumas coisas porque elas não vão mais te agregar. É como se você tivesse um projeto diferente de vida, uma busca diferente das pessoas, ou como as pessoas costumam falar, seus interesses mudam. E aí a gente vai falar que a gente vai procurar mais os bichos grilo, mais essas experiências de cristal, de incenso, as vivências, e se acaba deixando a balada, os bares, meio que de lado, porque as pessoas lá muitas vezes não vão ter o assunto que hoje está te interessando. Sobre o curso, então, o curso são 2 fins de semana, então, vão ser no fim do mês, dia 18 e 19, 25 e 26. Qual que é a ideia de serem 2 fins de semana?
Num fim de semana, você não tem como ver. Então, a função de serem 2 fins de semana é para que a gente tenha um fim de semana inteiro para ver toda a parte teórica, para ver todas as leis, como que funciona o processo espiritual, ter todo um overview, ou seja, entender o básico do processo espiritual. E depois a gente tem mais 2 dias para poder fazer as limpezas espirituais, para tirar essas versões que às vezes não querem deixar a gente fazer o curso, não querem deixar a gente buscar a nossa espiritualidade, que trazem um desconforto quando a gente busca algum trabalho. Serve para poder ensinar vocês a utilizarem o pêndulo. Então, eu sempre recomendo que todo mundo tenha um pêndulo, porque ele auxilia vocês a fazerem uma autoapometria sem precisar se afinizar com o cenário. Depois, a gente vai estudar todo esse campo e para o dia 2 a gente vai buscar as apresentações das técnicas apométricas e suas aplicações de trabalho dentro da apometria tradicional e dentro de um processo de autoapometria. Então, a gente vai ver num dia todo o processo espiritual, entender como funciona a obsessão, a auto-obsessão, os processos de implantes, chips, magismos, os contratos de alma, toda essa parte negativa da espiritualidade. Porque a gente precisa entender como ela funciona, onde cada campo atua, para ter uma condição de ter percepção disso na nossa vida ou em um atendimento. No dia 2, a gente vai ver as técnicas, então a gente vai ver as 13 técnicas da apometria e como elas são aplicadas. Qual que é a sequência, como que a gente atua dentro desses campos, né? Uma delas, por exemplo, é o desdobramento. Então, a gente comanda que todos os corpos sejam desdobrados para que a nossa percepção seja ampliada. A criação dos campos de proteção, como a gente fez com o ancoramento, e diversas outras leis e processos. No dia 3, a gente tem a introdução à utilização dos pêndulos, as captações e o desenvolvimento do trabalho individual e de autoapometria. Dentro da apometria clássica, eles sempre recomendam que sejam 2 ou 3 pessoas dentro de um trabalho de apometria. Por quê? Dentro do processo clássico, você vai ter um médium, que é o captador, ou seja, um médium que vai ler o cenário. Depois vocês vão ter um médium doutrinador, que é quem faz a parte do direcionamento dos comandos. E muitas vezes eles têm um terceiro médium, que é para auxiliar no processo das captações. Ou seja, às vezes você tem um médium que é clarividente, outro que é clareaudiente, um que incorpora, e aí várias pessoas trabalhando junto, vocês conseguem ter uma percepção maior dos cenários. No dia 4, a gente vai ter uma meditação do despertar do propósito estelar. O que é isso? Dentro da visão que eu tenho sobre o processo apométrico, nós não estamos aqui evoluindo. Nós já somos evoluídos em diversos sentidos e estamos aqui cumprindo ou vivenciando um processo. Só que por diversas razões, nosso processo se perdeu ou foi corrompido e a gente não consegue mais se reconectar ou se reconhecer como um ser completo. Então, essa ideia do despertar é como se fosse a reconexão. É buscar esse eu sou, essa centelha divina numa escala superior, para que ela possa trazer para a gente esse sentido de propósito de vida, esse sentido de reconexão do espiritual. O que eu vim fazer na Terra? E existem diversas explicações para isso. Depois nós damos início às práticas em grupo, que são as pessoas que estão fazendo o curso praticando entre si. Ou seja, um vai fazer a captação do outro para poder praticar a percepção sensorial. Por mais que a gente diga que todos são médiums, a gente pode dizer também que esses trabalhos da apometria são de processos de captação psíquica, mediunidade. Outras pessoas vão ter leituras diferentes para o mesmo processo ou vão dar nomes diferentes. O que importa aqui? Que vocês tenham a condição de fazer essas primeiras leituras e percepções dos seus campos. Então, a gente vai ter estudado toda a teoria e consegue pôr em prática. E aí a gente consegue ir avançando a partir disso. Qual que é a função do curso em si? É dar toda a condição básica para que vocês consigam olhar os seus processos.
que vocês consigam perceber quando algo está errado energeticamente na sua casa, no seu trabalho, quando existe uma influência externa, para que vocês consigam se proteger, se cuidar, tratar coisas do seu dia a dia, tratar coisas que estão dentro do vínculo familiar, e com a busca e esse processo pessoal, vocês vão vendo que cada vez fica mais claro que é o desenvolvimento. Além disso, a gente continua tendo as aulas quinzenais, que são online, então vai ter essa parte de ter uma aula com a introdução, e após as 8h30, cerca de 1 hora e meia, a gente vai ter as práticas para quem não reside em Ubatuba, para que tenha essa continuação dos processos, para que possa tirar dúvida, para que situações que vocês não consigam ainda tratar sozinhos, que a gente possa tratar em grupo. Então, a questão de ter um grupo, ela é importante porque a gente vai dizer que em grupo nós temos uma condição energética maior. Por que que na apometria clássica sempre se recomendam 2 ou mais pessoas? Porque dentro do processo clássico não existe algumas buscas que são possíveis e que me mostraram no meu processo. Então, a quantidade de energia que cada médium tem para desprender, ela é menor. Ou seja, para fazer alguns trabalhos, dentro de alguns trabalhos clássicos da espiritualidade, demandam-se mais pessoas. Ou seja, na maior parte dos trabalhos espirituais, quanto mais pessoas vinculadas ao trabalho, melhor é. Para a gente não é diferente, mas com algumas buscas adequadas, a gente consegue ter uma condição maior. No módulo 1, a gente vai ver, então, toda a parte espiritual do processo. A origem da apometria, o que é a apometria, as 3 estruturas conscienciais, que são esses níveis conscienciais em estruturas dimensionais diferentes. Os corpos sutis, que dentro da visão mais clássica seriam 7. Os chakras, que também seriam 7. Os processos obsessivos e as auto-obsessões. Por que que eu vou dizer que são os clássicos? Porque nesse primeiro módulo, a gente vai estar tratando tudo dentro de um sistema mais similar ao kardecismo. Por quê? Porque é onde a maioria das pessoas tem mais referência. Ou seja, os 7 corpos, os 7 chakras, todas essas estruturas que as pessoas já estão mais familiarizadas, para com o tempo, no segundo módulo, poder ir desconstruindo esses processos, porque eles não são plenamente verdades. No segundo dia, então, a gente vai ver todo o processo das leis e das práticas. Então, as leis apométricas de 1 a 7, de 8 a 13, que são as 13 leis da apometria, que são as principais leis que direcionam como os trabalhos acontecem. Então, são as referências de como acontece, por que que o desdobramento funciona, como que funciona, por que que é feita a contagem, o acoplamento, a projeção. Existem diversos processos, alguns são mais importantes, outros menos, mas a gente vai ver todo o processo clássico para que vocês entendam ele e depois a gente vai estar apresentando na parte prática como eles realmente funcionam e para que serve exatamente cada parte. Nas técnicas apométricas, vão ser exatamente em como aplicar cada um desses processos. Então, se eu tenho um caso de obsessão, o que que eu preciso fazer? Se eu percebi que existe algum espírito em desequilíbrio próximo à pessoa, o que que eu faço? Vem na parte das técnicas. Depois, pouco antes da gente entrar na parte prática, a gente vai ver como funcionam as proteções e limpezas residencial, do trabalho, a parte da autoapometria, que eu ensino a fazer com o pêndulo, principalmente no começo, para que vocês não tenham ressonância, e depois os trabalhos e dinâmicas em grupos. Então, a origem da apometria. A apometria, ela tem 3 referências mais impactantes na sua literatura. Então, o primeiro é o Luiz Rodrigues, que ele não é doutor, mas é que a gente põe sempre como doutor com uma ideia de um respeito. Então, o doutor Luiz Rodrigues, o doutor José Lacerda de Azevedo, que é o principal expoente como apometria, e o Godinho. Então, vamos lá. Luiz Rodrigues, ele era farmacêutico e botânico, ele trouxe esse processo que lá atrás, no início, foi chamado de hipnometria, e ele foi apresentado no 6º Congresso Espírita Pan-Americano, em 63, em Buenos Aires. Quando ele veio para o Brasil
né, em Porto Alegre, ele realizou uma palestra no Hospital Amor e Caridade em 65, que foi onde o Lacerda conheceu ele e teve o contato com a técnica, que até então se chamava hipnometria. Então, o que ele fazia? Mentalmente, ele induzia a um desdobramento através de contagem lenta e indutiva, encaminhando os pacientes a um suposto hospital astral. O que ele percebeu nesse processo? Ele entendia que hoje o que a gente chama de apometria era um tipo de hipnose. Então, através de comandos, ele conseguia movimentar esse inconsciente das pessoas e isso promovia uma melhora. E aí, o que era feito lá atrás? Então, ele contava, por exemplo, se o paciente tem 20 anos, ele contava até 20. Olha, desdobrando os corpos em 1, 2, 3, 4, 5. E ele sempre fazia essa contagem de acordo com a idade do paciente, porque ele entendia que havia uma relação nesse processo. Então, o senhor Luiz Rodrigues era um estudioso, não era espírita, tampouco médico, mas trouxe a possibilidade de novas e um imenso campo para as experimentações que conduzidas com métodos objetivos e sistemáticos. Então, o que ele permitiu? Com essa apresentação que ele trouxe nesse processo espiritual, nesse processo do hospital, quando o José Lacerda conheceu ele entendeu esse processo e resolveu experimentar. Então, o Dr. José Lacerda, ele tinha uma esposa que era médium, que era a dona Yolanda, e aí ele pegou essa técnica de hipnose e falou, o que acontece no nível espiritual? Será que existe alguma relação que eu consiga perceber? E ele começou a testar isso com a esposa. E aí ele foi criando e sistematizando o que hoje a gente conhece como apometria. Então, ele nasceu em 1919, morreu em 97, ele era um professor, cirurgião e ginecologista. Ele teve o contato no Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele sim era espírita, então ele tinha toda essa bagagem do conhecimento kardecista, junto com a sua esposa, que era médium. Ele sistematizou, então, essas 13 leis, que é o que dá toda a base para o processo da apometria. Ele fundou em Porto Alegre a Casa do Jardim, que ainda atua até hoje com seu sucessor, que é o Godinho. E ele é autor de 2 livros que são referências para a apometria, que é o Espírito e Matéria e a Energia e Espírito. Esses 2 livros, eles são a base para a maior parte dos processos de percepção sensorial dentro da apometria. O José Godinho, ele é o sucessor do Lacerda. Então, ele escreveu muito mais livros, se eu não me engano, hoje acho que já estão em torno de 15 ou 16, né, que são os mais referentes. Ele trabalha muito numa ideia um pouco diferente do que eu vejo da apometria. Ele tem uma visão mais kardecista, mas ele nasceu em Santa Catarina, é fundador e cofundador e orientador dos grupos e centros de estudos de tratamento com as técnicas apométricas. Então, ele continua, e ele dedicou também a vida à apometria, continua até hoje trabalhando com apometria. Desenvolveu a técnica de desdobramentos múltiplos, onde vários médiuns trabalham a mesma pessoa, e é autor de mais de 15 livros pela editora Holos. O Godinho, ele traz um grande avanço dentro do processo da apometria, que é a condição de diversos médiuns trabalharem dentro de um mesmo atendimento. Num processo mais clássico da apometria, nós teríamos, por exemplo, 2 ou 3 médiuns atendendo uma mesma pessoa num mesmo cenário, ou seja, a gente iria atender uma história por vez, um cenário por vez. Então, se eu estou buscando um processo de obsessão, está todo mundo focado nesse cenário. Com esse desdobramento múltiplo, ele entendeu que diversos grupos poderiam atender a mesma pessoa ao mesmo tempo, e ainda assim, cada um perceberia ou trataria cenários diferentes. E aí você tem um ganho dentro de um processo de limpeza. Eu estou vendo que boa parte das pessoas estão bocejando. E aí, o que isso diz para a gente dentro da apometria? O curioso é que é super comum a gente ver no centro kardecista ou na igreja, em trabalhos espirituais, as pessoas que estão na assistência sempre bocejando, às vezes sonolentas, às vezes inclusive dormindo. E tem algumas pessoas que acham que isso é ruim, eu mesmo achava.
Mas quando a gente vai entender como funciona o processo de doação energética para as nossas limpezas, vocês vão entender que isso é uma forma de doação ou é um processo de desdobramento, mesmo que vocês não percebam. Ou seja, enquanto aqui a gente está tendo a aula, todos os corpos de vocês estão desdobrados, porque assim foi comandado, para receberem tratamento, para ajustar as diversas situações que possam estar acontecendo, mesmo sem um direcionamento específico. Ou seja, quando a gente está tendo aula ou está praticando, mesmo que eu não esteja sendo atendida pontualmente, eu participo do trabalho. Eu participo com a doação energética e, em troca, eu também sou assistido em diversos níveis. Então, esse bocejo, esse sono, essa sonolência, ela é super comum e ela é bem-vinda. Não se preocupem. Bom, a apometria, qual a definição? A atuação e tratamentos e a diferença prática, entre outras técnicas, e a razão dos pulsos magnéticos. A apometria é um termo que vem do grego. O apo vem do além de fora, ou fora de, e metron é relativa medida. Ela representa o clássico desdobramento entre os corpos físicos e os demais corpos espirituais sutis dos seres. Por que eu coloco aqui seres? Na apometria clássica, disse que isso só é possível dentro do corpo humano. Mas isso também é possível em diversos níveis diferentes, e aí nem todo médium é capaz de captar, ser feito com animais e inclusive com objetos. Então, a apometria é um conjunto de procedimentos e técnicas terapêuticas que podem ser utilizadas com qualquer base doutrinária, mesmo que não seja uma filosofia, doutrina ou religião. O que isso diz? Que não faz diferença se eu sou espírita, se eu sou umbandista, se eu sou católico, se eu acredito em Deus, se eu não acredito em Deus, não importa. O que eu preciso entender é que o mundo é energia e o universo é mental. Conforme eu percebo essa atuação, vocês vão entender que mesmo que eu não tenha essa crença, essa fé eminente num ser espiritual, ainda assim o meu tratamento, a minha projeção mental vai se realizar. Então, não se preocupem com essa questão de, às vezes, entender o que é uma entidade, entender o que é cada coisa que a gente vai estar vendo com o tempo, mas sim permitam-se abrir a mente para as possibilidades. Não sei o que é, não sei como funciona, mas estou aberto a entender e perceber esses processos. Quais são os objetivos de um tratamento apométrico? Então, ela serve para diversas razões. A grande maioria a gente vai dizer que é no âmbito espiritual, mas eu te digo que ela serve não só no espiritual, mas como no físico. Então, ela serve para tratar os espíritos encarnados e desencarnados, ou seja, todos nós que estamos aqui, estamos encarnados. A referência dos desencarnados seriam os espíritos de alguém que já morreu, que não tem nenhuma manifestação no físico. A subpersonalidade, ou seja, uma subdivisão da sua vida atual. As vidas passadas, que a gente chama de personalidades múltiplas. Dentro de um conceito mais de psicologia, a gente vai dizer que esses seriam os processos de trauma. Então, quando eu tenho um trauma na vida atual, eu crio um cenário, eu crio uma dissociação, um nível de uma memória com o sentimento. Cada um desses cenários que eu crio ao decorrer da minha vida atual ou eu criei nas vidas passadas, eles continuam existindo, principalmente se houver uma carga mental. Isso é super comum nos traumas, por isso que a gente usa essa referência. A gente vai tratar a parte dos experimentos genéticos, aparelhos, chips, implantes, objetos ou chips aplicados nos diversos corpos sutis. Cada um dessas manipulações energéticas, elas atuam em corpos diferentes. A referência desse processo cibernético é porque ele aparenta isso quando a gente tem uma visão astral. Mas ele, em resumo, em percepção, seriam como focos de energia. A gente vai aprender e tratar para resolver as quebras de contratos, pactos e votos, ou seja,
situações nas vidas passadas ou nessa vida que nós associamos com pessoas, com religiões, com seitas, e isso acarreta até hoje algum prejuízo. A gente vai ver como trabalhar ou perceber os campos magísticos, Goetia e as iniciações negativas do passado. A Goetia, para a gente aqui, ela não é a ideia da Goetia atual, que é a ideia do trabalhar com os daimons ou com os arcones. Para a gente, Goetias são as magias ou os magismos feitos nas vidas passadas que continuam ressonando no hoje. A gente aprende a tratar os desequilíbrios energéticos, a harmonização de locais, dos corpos físicos, dos corpos sutis e dos chakras. Então, toda essa parte que a gente estuda hoje, que é super em alta, como o Reiki, Jorei, os passes, a gente também consegue fazer com a apometria de uma forma diferente e muitas vezes eu diria mais precisa, mais clara. Aqui a gente entra na diferença prática. Quando a gente vai, para quem já participou de um processo de doutrinação espírita, vocês vão ver que o processo espírita ele toma um tempo gigantesco, porque eles tentam conversar com o espírito e convencê-lo dos seus erros ou das situações que estão prendendo ele na fisicalidade. Ou seja, se eu sou um obsessor que tenho raiva da Flávia, eu vou perseguir ela. Só que dentro de uma visão espírita, eu estou incorrendo num erro. Por que eu estou prejudicando ela? Por que eu tenho essa raiva? E eles vão conversar para tentar entender de onde veio a raiva, o que ela fez. Tentar mostrar dentro de uma visão espírita, cristã, de que isso está errado, que está contra as leis divinas. E muitas vezes, dependendo do nível da consciência, isso leva meia hora, uma hora, horas, principalmente se forem consciências de um maior nível. Quando a gente está falando disso no nível da apometria, a gente vai entender que existe uma tela búdica. Ou seja, em vez de eu precisar contar toda uma história que eu já sei na minha cabeça, eu projeto ela no espírito. Então, é como se ele recebesse uma carga de dados. Então, é como se ele recebesse uma carga de dados. Ele recebe todas as informações de uma vez só. E aí eu não preciso ficar muito tempo ali conversando, tentando convencê-lo. Com isso, a gente atua de uma forma mais direta, onde gera as mazelas. Ou seja, no obsessor, no espírito de desequilíbrio, no espírito que está te causando algum prejuízo. Aqui, ao contrário dos trabalhos comuns, a equipe vai ao astral e não o astral vem até a equipe. Quando a gente fala disso, quando a gente está falando, por exemplo, de um processo de incorporação da Umbanda, ou de psicofonia, ou acoplamento do kardecismo, muitas vezes a gente vai trazer essa consciência para ela se manifestar num médium. E existe um desgaste energético muito grande ao fazer isso. Quando a gente faz todo esse processo no astral, gasta menos energia. Ou seja, a gente se poupa, a gente não traz toda essa carga e a gente não suja os nossos corpos com uma outra consciência em desequilíbrio. As varreduras dentro dos processos apométricos, elas são mais amplas e completas, possibilitando tratamentos diversos e em diversos indivíduos ao mesmo tempo. A possibilidade de trabalhar vários médiuns ao mesmo tempo em uma ou mais pessoas. Aqui entra o desdobramento múltiplo do Godinho. Quando a gente está falando de um processo de doutrinação do kardecismo ou uma desobsessão dentro de um processo de Umbanda ou qualquer outra vertente, normalmente você está tratando uma entidade, uma pessoa. Quando a gente entende isso num nível maior e tem condição energética ou mais pessoas trabalhando dentro de um mesmo propósito, a gente consegue fazer isso em massa. Ou seja, a gente cria bolsões para tratar e recolher essas consciências para que a gente possa tratar todas de uma vez. Logo, em vez de eu ter que fazer 10 sessões, eu consigo trabalhar isso em uma. Eu consigo trabalhar isso em menos atendimentos. E aí eu consigo dar condição de uma melhora mais rápida para os atendidos. Então, no resumo, com a apometria, nós atuamos de uma forma ativa e não passiva, alterando nossa atuação no plano etérico. Somos mais eficientes ao auxiliar o plano espiritual nos atendimentos. Então, a gente trabalha em conjunto. Ao invés de ser dependente de um espírito, de uma entidade fazer esse atendimento para a gente, eles trazem a intuição, trazem a percepção para que a gente consiga estar atuando nesses campos. Aqui a gente vai encerrar falando de como funcionam os pulsos. Basicamente, o pulso ele serve para direcionar
energia física e mental. Necessita ser falado para que todos tenham o mesmo foco. Ou seja, quando a gente está em atendimento, eu vou sempre projetar os pulsos dizendo o comando que eu estou dizendo, né? Falando, para que todos saibam o que está acontecendo. E essa percepção, esse entendimento do processo facilita. Ou seja, quando eu digo que eu estou desdobrando todos os corpos, todo mundo entende que eu estou desdobrando todos os corpos. Quando eu digo, então, que o ancoramento, que os guias façam as limpezas, recolhendo todos os seres, todas as consciências, obsessores, parceiros de afinidade e forma de pensamento. Limpem nossa casa, limpem nosso mental, recolham, tratem, elucidem e regenerem. Todos tenham uma percepção do que está sendo trabalhado. E isso facilita essa interação, essa permissão. Além disso, quando a gente está estralando os dedos, a gente reúne a energia em diversos níveis. Então, a gente atua no nível animal, humano, o mental e no espiritual, porque nós temos os diversos corpos em realidades sutis. Através dos terminais das mãos ligados aos chakras, ou seja, acho que dá para ver certinho, quando a gente estrala, a gente bate aqui no Monte de Vênus. E aqui existem várias terminações nervosas que estão ligadas aos chakras. Então, quando a gente estrala os dedos, a gente está ativando esses chakras e criando como se fosse uma fagulha de energia. Então, com isso, a gente propicia que o nosso ectoplasma haja em prol do que está sendo trabalhado em diversos níveis. Com o pulso e o foco mental necessário, é possível direcionar toda a energia dos trabalhadores do grupo. Ou seja, quando eu faço isso num nível maior, e eu tenho essa condição, eu consigo direcionar a energia de todo mundo. E aí, toda essa energia permite a limpeza de forma coletiva. E é isso que a gente utiliza, por exemplo, nos nossos ritos coletivos. Em vez de fazer um atendimento pontual de uma das pessoas, nós buscamos linhas ou focos de trabalho onde tudo o que a gente está direcionando seja trabalhado para todo mundo no nível astral. E aí a gente consegue trabalhar isso no nível coletivo. Aqui são nossas redes sociais. Deu certinho aí quase 1 hora. E aí agora a gente pode tirar as dúvidas e curiosidades de todo mundo. Voltei. Boa noite para quem entrou no meio. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Saravá a sua banda. Um livro que eu vou deixar como recomendação hoje, dentro de uma visão mais umbandista da apometria, é o do Norberto Peixoto, que é o Guia de Trabalho Prático da Apometria, os orixás e as linhas de Umbanda, que depois eu posto lá também no grupo, para quem quiser olhar. Eu tenho. Eu, particularmente, acho interessante a abordagem, mas a dinâmica como ele atua dentro da apometria com as linhas de Umbanda é muito sistematizada dentro da doutrina de Umbanda. Parece menos apometria e mais Umbanda com um direcionamento mental. Quando a gente vai pensar, então, nos comandos, o que ele basicamente faz é o que a Curimba faz. A Curimba, para quem não sabe, são os atabaques do candomblé ou da Umbanda. Então, quando existe o ponto cantado junto com a sonoridade do atabaque, eu estou direcionando energia. E aí ele trabalha nessa dinâmica no nível da apometria. Ou seja, o dirigente ou as pessoas que estão fazendo um tratamento dentro da linha de Umbanda, eles vão cantar pontos para direcionar um trabalho espiritual. Então, se eu estou quebrando uma magia, se eu estou quebrando algum processo negativo dentro da Umbanda, ele, por exemplo, sugestiona que a gente cante para Exu, cante para Ogum, para direcionar essa limpeza dentro das linhas de Umbanda. É uma boa leitura para quem tem esse sincretismo entre a Umbanda e tem a curiosidade. Eu tenho uma dúvida que eu vi que tem no seu curso, ancoramento dos guias e mentores. O que seria isso? Para o trabalho de apometria. Seriam os guias e mentores daí da sua casa ou os guias e mentores nossos? Pode ser os dois. Então, a gente vai dizer assim, quando a gente começa um desenvolvimento mediúnico, que a gente adentra uma casa, ou a gente já tem uma proposta encarnatória onde um guia, uma entidade, uma consciência externa se manifesta para te auxiliar nesse processo de desenvolvimento espiritual. Caso ela tenha um propósito com você, ela já te acompanha. Quando você não tem essa entidade dentro da sua linhagem espiritual, ou ela está afastada,
muitas vezes uma entidade que pertence à corrente da casa se aproxima. Então, para as pessoas que às vezes vêm do kardecismo, vêm de um outro terreiro de Umbanda, vêm do candomblé, seja de onde for, muitas vezes aquela entidade que te acompanha no outro trabalho, talvez ela não a acompanhe dentro da apometria. Então, ela vai estar do lado, mas ela não vai ser quem te orienta dentro da apometria. E aí vem uma outra entidade com a função de te direcionar dentro da apometria. Quem te acompanhava some? Não, ele continua com você. Se você continua frequentando um terreiro ou qualquer outro trabalho espiritual, quem vai se manifestar lá vai ser ele. Quando você estiver trabalhando na apometria, você vai chamar pelo seu mentor de apometria. Porque são trabalhos diferentes que exigem conhecimentos diferentes, inclusive no astral. Aí no curso, você vai conseguir direcionar cada pessoa para quem é, quem não é. No curso, eles podem ou não se apresentar, mas é feito um direcionamento para 2 níveis de consciências ou 2 linhas de trabalho primária. A primeira é o guardião, que normalmente na Umbanda a gente vai chamar de Exu e Pombogira. Pode ser dos 2, pode ser um, cada um vai vir por afinidade. E um preto velho. Por que as 2 consciências em níveis de trabalho diferente? Porque a gente precisa ter o equilíbrio e a condição de atuar em polos diferentes. Quando a gente entende o trabalho energético, as camadas de realidade, cada um tem uma função. Muito além da linha, existe uma condição energética de trabalho para cada linha, que é o que a gente chama de esquerda e de direita. Ou seja, um plano mais denso e um plano mais sutil. Então, eu preciso de seres ou consciências que atuem em ambos para que eu tenha uma condição de trabalho mais efetiva. Então, quando eu preciso de proteção, quando eu preciso brigar, quando eu preciso entrar numa base astral, quando eu preciso, quem vai é o preto velho? Na maioria das vezes não. Vai o Exu, o preto velho dá o suporte. Quando eu vou trabalhar num nível astral, sutil, mesmo que incorra a briga, quem vai é o preto velho. Ou um Exu de maior grau também trabalha nas linhas sutis. E aí existem os desdobramentos, que a gente vê mais para frente. Então, muito além de bem e mal, essa questão da polaridade de denso e sutil existem para os 2 aspectos. Ou seja, existe magia negativa, voto, pacto e contrato denso, ou seja, nessas vibrações negativas, e existem as mesmas situações no nível sutil. Se eu não tiver entidades ou a condição de atuar nos 2 polos, eu sou deficiente. Ou seja, por que a apometria, quando é vista dessa forma, ela traz uma condição de atuação maior? Porque eu consigo atuar em todas as camadas. Ou eu vou buscando a condição de atuar nas diversas camadas. Porque o mesmo chip, né, que é um processo astral, pode estar dentro de uma base umbralina, denso, ele também pode estar numa base astral sutil. Ou seja, nem tudo que está à direita é positivo, contrário ao que a maioria das pessoas pensa. E, por exemplo, boa parte dos processos extraterrestres, por exemplo, estão nessa frequência sutil. Ou seja, são espíritos e consciências que se manifestam num nível de densidade sutil. E aí, se você só tem Exu, o que você faz lá? Não faz nada. Se você só tiver preto velho, caboclo, guia e mentor elevado, como os kardecistas gostam de dizer, como que você vai entrar numa base umbralina? Não vai. Então, você precisa ter a permissão e o acesso nas diversas camadas que se manifestam na nossa realidade. Então, a ideia do médium, além de fazer o intermédio entre um plano sutil, ele também precisa fazer entre as polaridades. Um médium em desequilíbrio das polaridades, ele é deficiente. Entendi. Faz sentido? Opa, todo. Curiosidades. Como a gente não tem um viés dogmático, por exemplo, o seu guia de direita ou de esquerda pode ser um padre, pode ser um caboclo, pode ser um índio, pode ser um cigano, pode ser um beduíno, pode ser o alienígena, né? Um extraterrestre, uma consciência que não vai ter exatamente a forma como a gente está acostumado. Muitas vezes também aparecem seres
diferentes. Às vezes, o guia, tanto da esquerda quanto da direita, são o que a gente vai chamar da linha dos encantados, um Herê ou um Exu Mirim, que ainda assim atua na apometria, atua nesses campos sem nenhum problema. E aí, o que demanda quem que vai ser essa entidade? Quem que vai se afinizar comigo? A sua condição, a sua vibração, o que precisa ser equilibrado ou trabalhado em você, ou o que primeiro precisa ser trabalhado. Porque quando a gente vai pensar num guia, muitas das vezes a gente vai falar, vai vir o Exu e ele vai ficar pro resto da vida comigo. Não, às vezes vem um, trabalha com você até te deixar numa condição X, depois vem um segundo com um outro nível hierárquico, com outro conhecimento, uma outra forma de trabalho, para que você aprenda a trabalhar de diversas formas, para que você aprenda trabalhos em níveis diferentes, inclusive. Faz parte do processo evolutivo. Bom, boa parte de vocês já conhece alguma coisa de apometria. Vocês têm alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês queiram saber como que funciona? Que eu tinha muita curiosidade, você comentou aí hoje, aí, que é para atender alguma pessoa, por exemplo, trabalha em consultório com terapias holísticas. Na apometria clássica lá, mais kardecista, assim, eles falam que não pode, né? Você usar apometria sozinho. Então, por isso que eu acho que muita gente não faz, né? Porque não tem esse conhecimento, que tem como, igual você está passando para a gente, que tem como a gente atuar sozinho. É isso mesmo? Sim, pode. A questão é que a gente tem que pensar, sempre quando a gente vai buscar uma referência, um livro, a gente tem que sempre lembrar da origem, da época. Se a gente for pensar que a maior parte dos processos ou livros são kardecistas, pelo um processo religioso deles, existem diversos empecilhos dentro do dogma deles. Então, eu vou dar diversos exemplos. Se você busca entender a apometria para trabalhar como um terapeuta, eles vão dizer que é errado, porque eles entendem que todo esse processo espiritual ele precisa ser caritativo, porque o espírito não cobra. Só que eles distorcem em alguns sentidos, porque vamos pensar assim, o espírito não cobra nada, porque o espírito, para trabalhar, ele precisa do ectoplasma. Então, existe uma troca. Existe um desgaste seu, que é uma coisa que muitas vezes não é visto dentro de um processo kardecista. Por isso que muitos médiums, às vezes, se afastam ou procuram outras vertentes. Porque quando eles trabalham ativamente, muitos dias, como muitas vezes acontece, existe um desgaste muito grande. E muitas vezes isso não é olhado, porque o kardecista tem esse viés de muita doação e de subjugação, no sentido de ser menor, que parece que eles gostam de sofrer. Como se faz parte, aceita. Eu estou aqui para tratar o irmão desencarnado, mas eu não olho para o outro médium que está aqui do lado. Às vezes, um processo anímico, que seria um processo seu, não é tratado dentro de uma casa kardecista. Porque eles entendem que é um processo seu. O seu é problema seu. A gente está aqui para tratar os irmãos desencarnados. E aí, esse viés que o kardecismo traz como dogma em diversos sentidos, ele é negativo no trabalho espiritual. Por exemplo, quando a gente vai falar de cobrar, eu vou dizer que você não está cobrando pelo trabalho espiritual, você está cobrando pelo seu trabalho, pelo seu processo, pelo seu desgaste. Quando a gente vai falar isso num nível espiritual, eu também estou doando. Porque uma das coisas que eu trago, pelo menos da forma como eu tenho aprendido ou que tem me mostrado, é que existe uma doação muito maior. Se eu estou atendendo você, Marcelo, e eu estou fazendo o seu trabalho, ao invés de eu fazer como na apometria clássica seria de ir lá buscar o seu fractal, o seu processo, toda vez que eu acesso um cenário, eu trato todas as consciências que lá estiverem. Ou seja, todos esses outros espíritos que estão relacionados ao seu tratamento, eles são assistidos. Então, eu tenho um desgaste maior da minha energia, mas eu tenho um processo colaborativo com a espiritualidade. Quando existem situações onde a gente precisa atuar de forma caritativa, a gente também atua. Mas, quando você entende isso num nível maior, que nem eu falei na outra gravação, você vai entender que a caridade, muitas vezes, ela é negativa. E não porque o ato seja ruim, mas porque as pessoas não sabem dar valor ao processo. Ou seja, quando você atua nesse campo, ou nessa visão muito kardecista, muitas vezes as pessoas tendem a
a te sufocar. Ou se é aquele tipo de pessoa que ela não quer fazer a parte dela. Porque é muito mais fácil você ir na casa kardecista, no terreiro de Umbanda, e só pedir ajuda. Mas ela não faz a reforma íntima, ela não faz uma mudança de atitude. O que você pede para ela fazer, como um banho, um processo de ancoramento, de proteção dela, ela não faz, porque ela não quer comprometimento com o processo dela. E quando isso é caritativo, não gera esse vínculo. Ou seja, é de graça. Eu vou lá só para ver. E aí você tem um desgaste, e a pessoa não faz a parte dela para ter a melhora. Quando você vem para um viés de atendimento de terapêutico, você se dedica mais, e a pessoa que te busca, ela realmente está buscando aquilo. Ou seja, ela vai fazer o que ela puder para ter esse processo de melhora. Ela acredita no seu trabalho. É diferente. E isso eu vejo que traz um ganho muito grande. E é por isso que eu hoje não faço mais esse atendimento caritativo, no sentido de aberto. Se houver uma necessidade, conheço alguém que está precisando, que está buscando, ela pode vir estudar. E aí a gente entra num consenso do que seria possível para ela, mas tem que ter a troca. Tem que existir uma contrapartida. Do contrário, não existe vínculo. Quer um exemplo similar disso? Quando no processo kardecista eles dizem que sem a permissão você não deve atuar. E existem diversas razões para isso. Quando alguém te busca, ela está buscando, ela está abrindo, ela está se permitindo. Se eu atuo porque eu quero, ou porque eu tenho uma preocupação com aquela pessoa, isso é um ato de magia negativa. Porque eu preciso quebrar o campo da pessoa porque ela não me deu permissão. Quer dizer que isso é ruim? Não. Quer dizer que existe uma relação de dificuldade. Ou seja, quando a pessoa busca, quando a pessoa paga, quando ela cria um vínculo, ela abre, ela te dá permissão de atuar mais profundo. Quando não existe essa permissão, esse intento, essa abertura, a sua força espiritual precisa ser maior para adquirir o mesmo resultado. Mas eu quero ajudar meu pai. Posso? Pode. Hierarquia superior e inferior de herança sanguínea, a gente vai dizer que é um elo próximo. Então, seu pai, sua mãe, seus filhos, você pode tratar. Mas eu quero tratar meu sobrinho. Só se a mãe dele deixar. Por quê? Para evitar esse atrito. Quero tratar alguém que está em coma. Posso? Pode. Por quê? Porque ele está inconsciente. Ele é menor de idade? Pede para a mãe, o pai, a mãe, tem que procurar. Não é alguém que não tem ninguém, estou fazendo um serviço voluntário no hospital, trata. Pergunta para a sua espiritualidade se você pode, se você tem condição de atuar no processo dele, que é outra coisa importante. Muito além da ideia de ter condição, eu preciso entender até onde eu dou conta. Por que disso? Quando a gente vai ver a maioria das pessoas que buscam a espiritualidade, buscam entender a psicanálise, a psicologia, elas têm uma fantasia, um desejo de ajudar todo mundo. Só que, mesmo que a gente tenha esse desejo, esse propósito, e ele seja muito vívido em você, você precisa entender até onde você consegue. E se a pessoa está dentro da sua possibilidade. Ou seja, se eu estou iniciando um processo, eu não posso e lidar com uma base astral. Eu preciso tratar processos mais simples no começo. Então, muitas das vezes, eu vou ter que perguntar para o meu guia, para o meu mentor, se eu posso atuar, se eu posso atender aquela pessoa. Assim como eu tenho o meu limite energético. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, da questão das pessoas, quando a gente está em grupo, a possibilidade de acessar mais campos ou campos mais complexos, ela é melhor. Por isso que se recomenda mais pessoas. Faz sentido? Então, isso aí que você falou, eu não sabia não você falou agora, foi muito importante, hein, de perguntar se você dá conta mesmo daquele atendimento, né? Se você estiver sozinho. Porque se for uma coisa muito pesada, assim, você entrar, e você tá ferrado, né? Sim, mas isso acontece não só no tratamento. Vamos pensar assim, por exemplo, a Flávia é psicanalista, você trabalha com terapias fisiológicas. A Lu também trabalha. O Rafael, eu não sei quem que está ali,
E as outras 2 pessoas eu sei que não trabalham nesse atendimento direto. Mas tem pessoas que às vezes vocês vão atender num sentido de atendimento físico e ela vai entrar na sala e ela vai causar um desconforto em você. Se você tiver essa abertura mental, essa captação energética, você vai ver que aquela pessoa vai sair e você vai falar, nossa, que nhaca, nossa, como eu estou desgastado, como eu estou cansado. E não tem a ver de você buscar o nível espiritual. Mas nós somos espíritos, nós vibramos nas diversas camadas. Se a pessoa está em um processo muito negativado, ela vai te sugar, se você não tiver essa condição de se proteger. Então, quando a gente pensa num trabalho espiritual, a gente está buscando algo direcionado. Mas mesmo numa condição de fisicalidade, muitas vezes esses processos também se manifestam. Aquele amigo que vem desabafar com você e você fala, nossa, ele sai pulando, todo feliz. E você fala, nossa senhora, parece que eu tomei uma surra. Você não buscou acessar o campo dele. Mas como ele estava muito negativado energeticamente, os campos áuricos, quando estão juntos, eles tendem a se reequilibrar. Independente dos processos obsessivos, eles tendem a se reequilibrar, como na dinâmica de fluidos, física. Então, se aqui está muito negativo, eles tendem a se reequilibrar energeticamente. Existe uma troca energética. E aí, mesmo que você não esteja buscando trabalhar no processo espiritual da pessoa, existe um desgaste energético para reequilibrar o campo negativo do outro. Entendi. Porque quando às vezes eu atendo lá na sala, lá, eu trabalho com algumas terapias assim, energéticas, né? Mesa radiônica, reiki, essas. Às vezes chega muita pessoa carregada lá, né? Não chega ninguém bom, não. Oi? Quem mais procura a gente? Qual a razão de você procurar ajuda? É porque você está zoado. As pessoas que a maior parte das vezes têm a coragem de buscar uma ajuda de psicológico, uma ajuda espiritual, são as pessoas que muitas vezes já estão no fundo do poço em algum nível. Ou seja, é alguém que já entendeu que sem ajuda ela não sai daquilo. Aí, qual é o nosso papel? Ter a condição de ajudar a maior parte dessas pessoas. E aí é o nosso desenvolvimento. Porque a gente não sabe quem vai bater na nossa porta. É porque chega lá, cara, nossa, aí eu faço umas proteção lá na sala, umas coisas, sabe? Porque senão, quando eu comecei a trabalhar, eu ficava zoado, cara. Parecia que passava 5 caminhões em cima de mim. Quando eu chegava em casa. Mas agora, depois com o tempo, fui aprendendo, agora eu chego em casa bala. Né? Você faz limpeza antes de sair do trabalho, a hora que você chega, de paciente entre paciente, e agora a gente Faz um teste. vai aprendendo. Faz um teste. Antes de você, quem trabalha com atendimento pode fazer isso. Independente de estar ou não desenvolvido dentro da apometria, esse trabalho acontece pela própria manifestação dos guias. Então, antes de eu atender uma pessoa, seja ela qual for o campo, ou antes de eu entrar numa reunião, eu peço a presença do meu guia, do meu mentor, como no ancoramento. Se eu estou atendendo uma pessoa, eu posso ordenar o desdobramento. Então, eu faço esse pedido de proteção, desdobro tanto eu quanto a pessoa e peço para que o meu guia e o guia da pessoa auxiliem no trabalho. Ou seja, eu dou condição para que essa energia estagnada num corpo mais denso seja deslocada. E aí, esse meu trabalho de estar trabalhando, mesmo que no físico ou no mental, no caso de um atendimento de análise, possa ser induzido, intuído. E aí eu vou, muitas vezes, perceber o que eu não perceberia. Ah, o bloqueio do nódulo está aqui. E aí você vai intercalando, mesmo que a outra pessoa não perceba, esses processos de manipulação energética para o auxílio dela. Isso vai deixar o seu trabalho mais leve e vocês vão ver que existe um ganho muito grande na percepção ou na melhora da pessoa. Mesmo que às vezes você não perceba o cenário, porque você não está buscando ter essa visão astral, você vai ver que por ter dado essa abertura energética, os guias, entidades vão estar trabalhando o que precisa ser trabalhado no outro, mesmo sem o seu direcionamento preciso. Só pelo fato de você permitir essa possibilidade. Aí no caso, seria para usar a lei lá de desdobramento, né? Dos corpos. Isso. Você desdobra você e o paciente, e aí quando terminar o atendimento, você acopla de novo. Você acopla de novo. Então,
que é a lei do desdobramento e do reacoplamento? Na apometria, eles vão dizer que todos os comandos são sequenciados, normalmente de 1 a 3 ou de 1 a 7, sendo que, se você julgar necessário, você pode ir além disso. Eu te digo que de 1 a 3 é suficiente para tudo. Então, como que funciona? Então, eu vou dar um exemplo aqui, como uma limpeza nossa. Então, comando de desdobramento de todos os nossos corpos em 1, 2, 3. E todos os nossos guias e mentores da encarnação atual se façam presentes, conectados, recebendo da nossa energia em prol da nossa limpeza, da nossa continuidade, da nossa conscientização em 1, 2, 3. E sejam desdobrados e recolhidos todos os obsessores, parceiros de afinidade, formas pensamentos em 1, 2, 3. Fiz, senti que o campo mudou, senti que aquilo passou, ou encerrei o atendimento, peço para que sejam refeitos os reacoplamentos. Ou seja, eu desloquei meus corpos, ou desloquei o corpo de todo mundo, então é como se ele ficasse de lado, ou afastado. Cada um vai dizer que é uma coisa diferente. Quem tem clarividência, às vezes, pode perceber das duas formas. E aí eu crio um distanciamento entre os corpos sutis que libera ectoplasma, libera energia. Além disso, é super comum o bocejo. Ou seja, se eu tiver um desgaste energético maior, por abrir esse campo, eu vou bocejar com bastante frequência. Terminei o atendimento, percebi ou encerrou, reacoplo. Reacoplando os corpos em 1, 2, 3. Eles voltam para o lugar. Ah, mas o que acontece se eu esquecer? Não acontece nada. Isso vai passar alguns minutos e o corpo volta normalmente pela indução energética. Existem alguns casos, se houver um desequilíbrio muito grande na pessoa, que, se você esquecer, ela pode ter algum mal-estar. Porque se ela tiver um processo obsessivo muito grande e isso não foi olhado, é como se ela se drenasse em ela muito mais. Então, ela tem um desgaste. E aí ela tem esse mal-estar por ela não ter voltado, por não ter fechado essa torneira energética. Entendi. Vou fazer o teste, então. Faz o ancoramento toda vez que você for olhar. Como massagista, eu vou te recomendar que você ancore ou chame pela falange do Oriente. Indianos, chineses, japoneses, esse pessoal que trabalha mais com essas medicinas de medicina tradicional chinesa, quiropraxia, ventosa. E aí, mesmo num nível astral, eles conseguem te intuir porque você já tem esse conhecimento. Então, é fácil para você perceber. É como se eles te apontassem de uma forma mais certeira o que você precisa tratar. Vou fazer o teste. Teste e diz para a gente daqui a uns 15 dias como que foi as 2 semanas. Vou testar, vou anotar tudo, aí eu passo para vocês. Depoimentos de apometria. É que como eu estou aprendendo agora, né? Eu fico meio com medo de usar sozinho. Mas porque o povo fala assim que não pode, sabe? Você está aprendendo, né, cara? Você fica meio inseguro, né? Mas Faz o ancoramento. Vou fazer essa semana. Aí daqui 15 dias eu conto para vocês aí. Ia falar, a Lu, que também fez curso de apometria, ela fez em outro local. Ia falar, conta pra gente, né? Parte dos seus processos ou curiosidades, porque as visões de cada pessoa, ela muda muito. Então, a apometria clássica de alguém que só vivenciou, só percebe ou só estudou aquele processo kardecista cristão, ela vai ter uma visão X. A pessoa que vem de um centro de Umbanda, como inclusive é o caso do Marcelo, ela vai ter uma visão diferente. A minha, que busca outras coisas, vai ser mais universalista. E aí todas essas visões são bem-vindas. A gente só precisa alinhar o que realmente é, como realmente acontece, para não ser enganado. Lu, você que já fez um monte de curso de apometria, conta pra gente. Faz diferença a apometria? Nossa, faz muita diferença. A maior questão é a prática, né? A questão prática da apometria. São os ancoramentos, onde eu tenho mais dúvida, por exemplo, são os ancoramentos e a questão prática. Até que ponto realmente está fazendo efeito, está funcionando. A gente pensa, tá, é porque você não acredita, mas você sabe, tá? Você acreditando, não acreditando é uma questão energética. Então, já descarta essa parte.
ou uma questão prática, praticar. Praticar, porque senão você só fica estudando, fica na parte teórica, mas precisa ter um estímulo de alguém para te ajudar nessa prática. Por isso que é complicado estudar sozinho a apometria e sempre estar sozinho, que é o meu caso, né? Vamos dizer assim. Chega uma hora que não vai mais para frente, você fica estagnado, você para. Aí que vem a questão também da autossabotagem, né? Você começa a parar, você evolui, depois você começa a andar para trás. Aí até que chega uma hora, não, acontece alguma coisa, vamos começar de novo, vamos pegar firme, vamos estudar, né? E tô aqui eu, tentando começar de novo, né? Chega uma hora você já não sabe mais até que ponto que está funcionando, se funcionou, se não funcionou, e agora? E daqui para frente, tá? Aí você se sente estagnado, parei aqui e não evoluo mais. Mas como não? Tem que evoluir mais, ou não? Complicado, né, o Vitor? Nem sempre. E aí vai mudar muito de como você percebe o processo. Por quê? Quando a gente vai estar dentro de uma visão da clássica, só da apometria clássica, existe esse direcionamento kardecista. E aí o que acontece? Como esse ideal kardecista está muito baseado só num processo evolutivo, por mais que eles estudam ou queiram entender o aspecto negativo, a maioria das vezes eles não querem pôr a mão na merda. Que para quem quer realmente trabalhar, ver essa mudança, sentir o quanto muda, é mexendo na merda. Porque é lá que está o processo negativo, é lá que está o seu aprisionamento mental, é lá que tem algo que te segura, que te atrapalha. A ideia da autossabotagem muitas vezes não é nossa. Se você tem uma versão sua, um fractal seu preso ou sendo induzido, como num processo obsessivo, ele te traz essa carga da descrença, te traz a carga do não sei se dou conta, não sei se posso, uma sensação de insegurança. O que é isso? É uma autossabotagem. Então, ele induz essa abertura mental de um medo, de uma falta de segurança para me sabotar, para trazer esse processo de acho que eu não posso, acho que deu errado. O que eu faço agora? E aí, quando a gente vai ver, a gente desiste. Ou a gente se afasta, às vezes, por coisas bobas. Então, é super comum quando você começa, às vezes, não ter uma percepção de todos os processos e acontecerem coisas que a gente vai falar, acho que eu fiz errado, deu ruim, me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça, o que eu faço agora? E não saber os processos. Quando você entende que todos esses processos são tentativas de te afastar desse trabalho, o que prevalece tem que ser uma visão de propósito. Das minhas buscas, do direcionamento que eu trago, eu digo que existe um resgate planetário. Por que um resgate planetário? Porque a nossa visão é um pouco diferente desse processo evolutivo. Nós descemos, nós não estamos subindo, nós descemos. Quando a gente entende isso em diversos processos, você vai ver que todo esse processo de manipulação mental, essa ideia da roda de Sansara, esses processos reencarnatórios, são a tentativa de te prenderem aqui, de apagarem esse rastreio de para onde eu deveria voltar. E quando você percebe isso no nível espiritual, você vai entender que faz sentido. Então, a grande proposta é essa ideia do seu resgate pessoal e através dessa sua busca, do seu trabalho consigo, de resgatar os seus fractais, os seus processos, resgatando todos os cenários, você está ajudando o bem coletivo. E aí, através de se olhar, de buscar a sua cura, você está ajudando num contexto maior das pessoas que têm a relação com você ou do processo planetário. Se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, se o assunto de apometria e espiritualidade te fascina, faz sentido, e isso explica o que a maioria dos processos ainda não te explicou, vem estudar com a gente. Faça parte do grupo online, participe dos nossos estudos, participe das nossas aulas online. Se você se interessar em fazer o estudo conosco, nós temos o nosso curso, o Despertar. Seja bem-vindo ao Templo dos Saberes. Não esqueça de curtir e compartilhar, pois assim você ajuda na divulgação do nosso conteúdo. Que a luz dos saberes ilumine a todos.